O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Alberto Lima. O curso é sobre direito educacional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Carlos Alberto Lima de Almeida e vamos conversar no Saber Direito desta semana sobre o tema Direito Educacional. Esse é um tema novo ainda na sua vida. Talvez você ainda não tenha escutado falar sobre o direito educacional. Até se pergunte, existe mesmo um direito educacional? Vamos tentar, ao longo das 5 aulas, trabalhar sobre diversos pontos sobre esse direito, que para alguns é um direito em construção e para outros é um direito já sedimentado. Para início de conversa, vamos pensar na interface direito e educação. Na sua cabeça, como é que você pensa a educação desde os primórdios? Você já imaginou que nas sociedades primitivas o homem aprendia por repetição? Aprendia a pescar, aprendia a sua cultura, as tradições, mas ele tinha sempre que respeitar as normas estabelecidas, mesmo nos primórdios. Essa reflexão é importante para a gente começar a perceber que a educação, ainda que em priscas eras, ela já era formatada de uma maneira em que, de geração a geração, o conhecimento era transmitido, também sempre se preocupando com a ordem vigente naquele grupamento social. Como que nós podemos pensar na educação nos dias de hoje? Será que podemos imaginar uma educação dissociada do direito? Ou será que quando nós pensamos na sala de aula, nas atividades escolares, nos conteúdos que são trabalhados, nós de alguma maneira podemos perceber que para toda essa engrenagem tão importante na vida do ser humano funcionar, é preciso que haja um regramento. Pensando nisso, nós podemos começar a vislumbrar uma interface existente entre a educação e o direito. Pois bem, e o dia a dia dos operadores do direito? Nós estamos habituados aos tribunais, às salas de aula, aos alunos em formação nos cursos de direito. Em todas essas questões do dia a dia que envolve o ensino jurídico, nós também temos um regramento, uma série de disposições legais que disciplinam o funcionamento da educação em todas as suas etapas. Da educação básica, que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ao ensino superior. E mesmo quando você termina o seu curso de licenciatura ou de graduação, você pode dar sequência a esses estudos, pensando já na pós-graduação lato sensu ou na pós-graduação estrito sensu, especificamente falando aqui dos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Em qualquer desses contextos, vamos ter regramentos específicos. Portanto, educação e direito, como podemos perceber, fazem parte da nossa vida. Essa interface, ela nos leva a uma outra reflexão. Se nós admitirmos que a sociedade política é a nossa primeira referência de Estado, podemos também fazer uma reflexão quanto à sociedade política e esse tema tão importante, educação. Bem, a professora Bárbara Freytag destaca que é na sociedade política que se implantam as leis. Ela faz uma reflexão que é nesse local privilegiado, escola, em que muitas vezes os alunos começam a perceber as suas primeiras reflexões relacionadas ao futuro exercício da cidadania. Ora, se pensarmos na educação no recorte constitucional, vamos ver o tema da educação também com a sua direção para a preparação do educando para o exercício da cidadania e também para o mercado de trabalho. Vamos agora pensar um pouco mais. Vamos pensar sobre o conceito de direito educacional. Quando, afinal, surge o direito educacional aqui no Brasil? Peço que me acompanhe numa reflexão a esse respeito que leva à década de 70. Na década de 70, o professor Renato Alberto Teodoro de Dio fez um curso de especialização sobre direito comparado
na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Naquela ocasião, ele apresentou ao Dr. Antônio Chaves um trabalho sob o título O Direito Educacional no Brasil e nos Estados Unidos. Em termo efetivo de discussões relacionadas a esse tema, apesar desse primeiro trabalho ter sido apresentado no ano de 1970, só no ano de 1977, no primeiro seminário de Direito Educacional, realizado sob os auspícios da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em outubro de 77, nós tivemos uma referência mais precisa. Paulo Nader, na sua festejada obra Introdução ao Estudo do Direito, ele faz uma reflexão muito interessante a respeito do surgimento do direito educacional. Acompanhe comigo o conceito. A educação é um dos fatores do direito que pode dotar o corpo social de um status intelectual capaz de promover a superação de seus principais problemas. Tal a presença da educação no direito positivo que já se fala na existência de um direito educacional, denominação esta, inclusive, de uma obra publicada em nosso país por Renato Alberto Teodoro de Dio em 1982, sob os auspícios da Universidade de Taubaté. A esta seguiram-se outras obras. Como vocês podem perceber, a referência à obra de Dio, ela é feita pela maior parte da doutrina quando se trata do tema direito educacional. O fato é que ainda hoje, em 2013, muitas pessoas discutem a existência ou não desse novo direito. Como todo em direito em construção, nós vamos ter que pensar diversas questões relacionadas ao estudo específico, a autonomia, a sua conceituação, a interface do direito educacional com outros ramos do direito. Todas essas são questões que vão ser objeto de estudo durante esse nosso primeiro encontro. Faço agora uma última reflexão. Será que você, na sua lembrança, tem na sua família, nas suas relações de amizade, uma pessoa que já tenha tido algum problema nas relações travadas no ambiente escolar? Se a sua resposta foi positiva, pense, de que maneira se resolvem essas questões que fazem parte do dia a dia das instituições de ensino? Em alguns momentos, se você tiver um olhar mais voltado para o direito do consumidor e olhar a educação como uma questão que se insere e se encerra como uma relação de consumo, você vai pensar assim, o direito do consumidor vai dar conta de resolver esse problema. Pois bem, mas se por outro lado, você imaginar que a questão que está ali sendo debatida não é direito do consumidor, mas sim de um direito específico envolvendo criança e adolescente, você vai se perguntar, bem, então eu resolvo a questão olhando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. São questões que você poderia trabalhar para pensar na interface, mas vamos mais adiante. E se a questão envolver especificamente a entrega de documentos da escola de origem? E se a questão envolver o aproveitamento de estudos? Nessa hora, você vai precisar verificar que o direito educacional, ele traz uma normatização própria, uma normatização que vai ser realizada pelos conselhos de educação, que nós vamos estudar durante os nossos encontros sobre direito educacional. Então percebam que, na realidade, essa interface de um direito em construção desafia o tempo todo que nós, operadores do direito, estudantes, tenhamos uma percepção muito clara de etapas de estudo a vencer. Não estamos apresentando, portanto, um direito que se encontra consolidado, um direito que não há mais discussão doutrinária quanto à sua existência ou não. E perceber as etapas desse estudo é importante também para que possamos amadurecer a própria questão que envolve um direito em construção. Quando nós pensamos no direito do trabalho, muitos anos atrás, será que quando tivemos a Revolução Industrial, será que quando surge o chamado direito sindical, nós imaginaríamos, no ponto de vista da linha do tempo, da história, que lá atrás nós chamaríamos o que hoje
temos como consolidado direito do trabalho já naquele tempo? Imaginar essas discussões na linha do tempo são necessárias para que a gente também reflita sobre o dinamismo que nós temos nas relações sociais. Tem uma tirinha que eu gosto muito na internet, que mostra como era a educação em 1909 e depois como é a educação nos tempos atuais. Lá atrás, vemos professora e família cobrando do aluno o resultado do seu bom aproveitamento escolar. E nos tempos atuais, vemos família e alunos cobrando da professora o resultado. Certa vez, quando advogava para um órgão sindical, um dirigente me contou a seguinte história, que um pai havia chegado no seu gabinete e perguntado para ele: por que meu filho foi constrangido? Como assim seu filho foi constrangido? No boletim escolar dele tem notas vermelhas. O pai cobrava do diretor da escola aquele resultado, nota vermelha, obtido pelo filho, transferindo exclusivamente para a instituição de ensino a responsabilidade quanto ao resultado, como se a família já não tivesse mais nenhuma obrigação em relação a esse tema. Percebam, portanto, que o tempo todo nós estamos sendo provocados a uma mudança na nossa sociedade e pensar nessa mudança que vem acontecendo ao longo dos anos nos leva a também ter a necessidade de pensar como que esses novos direitos que vão surgindo começam, então, a ser sistematizados, examinados, para que a gente possa também responder aos anseios da sociedade. Numa tirinha publicada no jornal Washington Post no ano de 1998 e anos depois publicada aqui no jornal o Globo, sob o título Non Sequitur, apresentava a seguinte cena: uma sala de aula, a mesa da professora, a professora sentada, a turma à sua frente e do lado um advogado e um pequeno aluno. No quadro negro estava escrito: tema da redação, o que fiz nas férias. E o advogado dizia: essa tarefa viola os direitos constitucionais do meu cliente à privacidade, mas estamos dispostos a um acordo por uma indenização razoável. O que pode parecer uma piada é, na realidade, fruto também da mudança de paradigma nas relações família e escola. Essas, em particular, na nossa terceira aula, nós vamos abordar com maior profundidade sobre o tema da judicialização da educação. Enfim, acho que já é hora de chamarmos a primeira pergunta dos nossos telespectadores. Olá, professor. Meu nome é Daniel Reis. Eu gostaria de saber quais os elementos afirmadores da autonomia do direito educacional. Muito bem. Essa é uma questão muito interessante. Perguntar sobre os elementos afirmadores da autonomia do direito educacional nos leva a alguns recortes que a doutrina vem fazendo em relação a esse assunto. Vamos agora, com base na obra do professor Nelson Joaquim, fazer algumas reflexões acerca desse tema. Acompanhe, por favor. Para o professor Nelson Joaquim, o conceito de autonomia dos diversos ramos do direito ele é relativo, pois os diferentes setores da ciência jurídica estão relacionados entre si, estabelecendo um nexo de interdependência que igualmente configura-se no círculo maior das ciências sociais. Pelos princípios e institutos próprios que possui cada um desses setores do direito, ou pelo menos pelo desenvolvimento especial que dão a princípios e institutos do direito em geral, é possível afirmar a respectiva autonomia. Para o professor Nelson, ele destaca, como muitos outros doutrinadores da área do direito, três elementos que efetivamente